Glória a Deus. Bom dia. Deus é bom. Deus é Deus. Louvado seja o Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Ô Senhor Jesus. Nos apresentamos ao Senhor por mais um dia. Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e hoje pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos direcione. Bom dia, paz do Senhor. Que o Senhor nos direcione nesse dia. Quero apresentar ao Senhor este devocional, colocar diante do Senhor cada vida. Quero apresentar ao Senhor, Pai, a nossa casa, a nossa família. Senhor, nós agradecemos, porque sabemos que em todas as coisas vemos a Tua mão nos protegendo, nos livrando, cuidando de nós, cuidando dos nossos. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Pai, porque Tu és bom. Tu és bom. A Tua bondade, a Tua benignidade já estavam de pé quando levantamos hoje. A Tua misericórdia já estava de pé quando levantamos e por isso podemos levantar. Obrigada, Espírito Santo, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale conosco durante este dia, que nós possamos Te ouvir, que nós possamos estar atentas à Tua voz, vendo e enxergando os Teus sinais. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso nos conduza a viver exatamente aquilo que o Senhor preparou e nos predestinou para este dia de hoje. Queremos participar do que o Senhor está fazendo. Por isso nos insira nisso, nos insira nos Teus planos, direciona os nossos passos, nos ajude a sermos mais assertivos quanto à tomada de decisões nos dias de hoje. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que neste dia nós venhamos a ter mais sensibilidade à Tua voz, que nós venhamos a estar mais sensíveis a receber do Senhor, essas direções. Conduza cada passinho que vamos dar, nos ajude em cada passinho que vamos dar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, alabarabassu ramantorabaragarabalabaci. Choramantora yalagasso rabarabalaba yarabarabalabalabalabasi. Riminicanto ragasso rabassi minia rabarabalabalabasi. Ria labai aragashuramanto ro rabalabalabalabasi. Riminimi alabarabalabaixo rabarabalabalabalagassi. Riminicanto rabarabalabalabasi. Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom, Senhor, Tu és bom, a Tua bondade, oh, aleluia, nos deixe, nos permita cada dia provar mais desse amor, que os nossos olhos sejam abertos ainda mais ao entendimento. Espírito Santo, revele a nós esta palavra, nos conduza hoje, Espírito Santo de Deus, nesse devocional, em nome de Jesus. Fale comigo,
e direcione aquilo que o Senhor nos quer ensinar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este é o meu pedido hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, gente. Glória, 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 glória a Deus. Então vamos lá? Hoje nós vamos para Lucas capítulo 6, né? Lucas capítulo 6. Alguém pode escrever para mim? Lucas 6. Glória a Jesus. Lucas capítulo 6. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. O Senhor do sábado. Certo sábado, enquanto Jesus estava passando pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhe respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Estava ali os fariseus e os mestres da lei procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Aqui nós vemos algo que acontece também nos dias atuais. Acontece. E nós vamos ver muito isso gerando assim alvoroço ali, né, nesse dia. Por quê? As pessoas, elas não estavam preocupadas aqui, os mestres da lei, os fariseus, eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles não estavam preocupados com o andamento, sabe? Como Jesus mesmo estava ali falando. Ele não estava preocupado se as pessoas estavam sendo salvas, se as pessoas estavam sendo curadas. Eles não estavam preocupados com o bem-estar deles. Não. As pessoas estavam meramente preocupadas em encontrar alguma coisa que pudesse condenar a Jesus, que pudesse fazer mal a Jesus. Daí, a raiz disso, né, desse comportamento, nós já vemos que não é boa. Óbvio. Então, o que nós podemos aqui tomar muito cuidado? Primeiro, nós podemos e devemos
olhar para a Bíblia com 2 tipos de olhares. Primeiro, no que eu posso aprender, né? O que eu posso aprender com isso que eu tô vendo, mas não apenas olhar num sentido assim, nossa, tá vendo? Jesus é perseguido, então tá vendo? Eu também sou, e olhar como se nós fôssemos apenas aqueles que estão sendo perseguidos. O nosso olhar, ele também precisa ser a respeito, na dúvida pelo menos, se nós não estamos sendo aqueles que estão perseguindo. Então, ao olhar para isso daqui, eu vou parar para refletir se eu não estou acusando alguém indevidamente, se eu não estou perseguindo alguém sem necessidade, se eu não estou, olhando contra alguém, e desenvolver esse olhar também, porque nós devemos, né? O nosso olhar, a partir do momento que o nosso entendimento começa a surgir, então eu posso e eu devo tomar cuidado com as minhas ações, ainda que sejam com boas intenções, eu posso estar prejudicando alguém, e eu preciso tomar consciência que eu não sou esse alecrim dourado aonde eu só vou fazer bem para as pessoas. Então eu posso ficar em alerta para tomar cuidado para que eu não prejudique pessoas indevidamente. Mas vale a pena também lembrar que em determinadas circunstâncias eu vou precisar desenvolver ali o quê? Um alvoroço, causar problema, tá? Vai ter determinada circunstância que, pelo simples fato de eu ser profeta, né? De eu ser profeta, eu vou causar um alvoroço na vida de alguém. Simplesmente dizendo a verdade. Não foi isso que aconteceu com João Batista? João Batista não foi levado para a prisão justamente, simplesmente porque ele disse uma verdade. Uma verdade que o rei não queria ouvir, né? Uma verdade ali que aqueles governantes não queriam ouvir. Ok, mas é uma simples verdade. Então, nós devemos tomar esses 2 cuidados. Olhar para ver se eu não estou fazendo alguma coisa que eu não deveria, tá? Em relação a uma outra pessoa, um julgamento indevido ou qualquer coisa nesse sentido, mas também entender e estar livre de que isso vai acontecer. Eu vou desagradar pessoas. Eu vou, em determinados momentos, fazer coisas que nem todo mundo vai concordar, que nem todo mundo vai aceitar, que nem todo mundo vai ver a mão de Deus ali comigo. Mas, se eu estou sendo direcionada pelo Senhor, eu preciso continuar, tá? Então, é ter esse meio termo. Conseguiram entender o que eu falei até aqui? É ter esse meio termo aí, do entendimento de que, poxa, esse alvoroço era necessário fazer? Maravilha, né? Porque como falaram ali para Elias, perguntaram para Elias, és tu o perseguidor és tu o perseguidor? Perseguidor não. Perturbador. És tu o perturbador de Israel? Então, andar com Cristo, né, os passos de Cristo, andar aqui guiada pelo Espírito Santo, é entender que eu posso viver essas 2 situações, mesmo estando sendo morada do Espírito Santo. Eu posso prejudicar alguém numa tomada de decisão rápida, movida ali a uma emoção, a um sentimento à flor da pele.
Eu posso? Posso, tá? E o segundo, mesmo sendo guiada, direcionada pelo Espírito Santo, eu vou causar um alvoroço. As pessoas, nem todo mundo vai conseguir compreender aquilo que o Senhor está me ordenando a fazer, mas eu preciso fazer, tá? Eu preciso fazer. Jesus não estava recebendo aplauso, nem a confirmação de todo mundo ali, mas ainda assim era necessário fazer. E é esse o discernimento que nós devemos ter. Para, tomar cuidado para não ferir de maneira desnecessária as pessoas, mas entender que vai ter determinados alvoroços que eu vou fazer. Eu vou fazer. Vamos, versículo 12. A escolha dos 12 apóstolos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Nos constrange, né? Nos constrange. É aquele que talvez nem precisaria de tanto. Sabe a importância de orar. E nós? Será que conseguimos orar? Será que passamos tempo em oração? Nós, aqueles que mais precisamos disso, às vezes não damos o devido valor. Mas vamos continuar. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque deles saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão saciados. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois receberão a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. O que nós podemos entender do 12 ao 26? Podemos compreender a vocação, né? Esses tempos atrás eu até vi uma frase e eu achei ela tão incrível quando eu não lembro o nome do pastor que falou. Ele falou: olha, Jesus escolheu homens que nenhum desses coaching de hoje em dia te aconselharia a andar. Então,
Jesus, ele escolheu e escolheu pessoas não pelas suas habilidades, não por aquilo que eles podiam oferecer, não eram as melhores pessoas de uma forma natural de se olhar, mas foram aqueles a quem ele escolheu. E é isso que eu quero lembrar vocês, que não fomos chamados, não fomos escolhidas por aquilo que podemos oferecer. Não fomos chamadas pelas nossas habilidades, pela nossa inteligência, pelo nosso entendimento. Não. Todas as vezes que o Senhor te chamar para alguma coisa e você não tiver um certo temor, aquilo não te assustar, dificilmente será o Senhor. Porque quando você olha e você não sente aquele frio na barriga, sabe aquela sensação ainda de incapacidade? Porque, gente, os planos de Deus sempre serão maiores do que os nossos. O nosso olhar vai naquilo que nós entendemos ser capazes de alcançar, de fazer, de dar conta. Então nós traçamos planos, nós almejamos alguma coisa na medida que nós acreditamos ser possível de alcançar. Mas nós vamos ver o Senhor nos chamando para ir além da nossa capacidade, além daquilo que os nossos olhos entendem como ser possível para nós. Então não se permita parar diante da sua incapacidade, porque aquilo que o Senhor vai determinar para você viver não está dependente da sua capacidade, não está dependente do quanto você consegue financeiramente arcar. Deus geralmente nos dá projetos que hoje não temos capacidade para viver. Deus vai nos dar e nos direcionar projetos que hoje não temos financeiramente como arcar, tempo talvez ali, gestão, habilidades, capacidades para viver. E por isso o evangelho se torna grandioso. Por isso a obra se tornará grandiosa e o nome do Senhor será engrandecido. Por quê? Porque manifestará o poder de Deus. Porque não é sobre nós. São pessoas, foram homens totalmente impróprios. Vamos pensar assim? Que existia homens muito mais capacitados aos olhos naturais para serem chamados, vocacionados para essa grande obra. Eram homens, sabe assim, vou colocar, não sei se eu posso dizer despreparados, não, vou colocar incapacitados, segundo um olhar humano, para viver tudo aquilo que o Senhor havia predestinado eles a viverem. Aí entra o Espírito Santo. Aí entra. Sem Ele, sem o Espírito Santo, nós negamos 3 vezes a Jesus, negamos mais do que isso. Sem o Espírito Santo, nós voltamos a fazer aquilo que não deveríamos fazer. Sem o Espírito Santo, não acreditamos que podemos curar no nome dele para a glória do Senhor. Sem o Espírito Santo, não acreditamos que ele falará por nós diante de uma testemunhas aonde seremos interrogados. Sem o Espírito Santo, nós vamos temer, nós teremos medo. Mas agora, tendo o Espírito Santo e por causa do Espírito Santo,
há sobre nós não mais o espírito de medo nem de covardia, mas de ousadia, de amor e de domínio próprio. E agora, por causa do Espírito Santo em nós, nós podemos ir além das nossas capacidades, inclusive essas daqui, olha, de olhar sofrimento e entender, bem-aventurado eu sou, de olhar para aquilo que eu estou vivendo e ter uma interpretação diferente. Então, ao olhar natural, poxa, minha vida só está indo de mal a pior. Poxa, eu só estou sofrendo. Como assim? Um filho de Deus sofrendo? Ah, para. É óbvio que sim. É óbvio que sim. Devemos. Lembra que eu falei que como profeta devemos perturbar Israel? Que como profetas, e o que é profeta? É anunciar. É anunciar. É você ouvir Deus e você anunciar a vontade de Deus. Profeta não é só necessariamente aquele que te diz assim, ó, assim te diz o Senhor. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. E você tem, pelo amor de Jesus Cristinho. Eu quero que você entenda que você é uma profeta, um profeta. Você talvez pode não entregar profecias, tá? Mas existe em você a responsabilidade do chamado da profecia, que está relacionado ao quê? A você anunciar essas boas novas, a você anunciar aquilo que o reino de Deus está fazendo. De você aconselhar de uma forma simples, falar no nome dele. Calma, o Senhor te ama, ele vai te ajudar a passar por isso. É uma forma de profecia. Nós podemos e devemos parar de idealizar. Óbvio, cada um tem dons e talentos e serão manifestos de forma diferente. Mas eu não quero, por favor, que você alimente a ideia de ídolos, sabe? Por exemplo, são pessoas que me inspiram muito durante a caminhada. Eu gosto muito de ser doutrinada pelos ensinos. Por exemplo, eu gosto muito de assistir pregações do Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior, gosto muito do Luciano Subirá, assisto muitas ministrações, gosto de ouvir a Camila Barros, gosto de ouvir Douglas Gonçalves, gosto muito de ouvir os podcasts do Jesus Cop, gosto muito de ouvir, deixa eu pensar aqui em mais alguém, tem alguns pregadores americanos que eu gosto muito de ouvir e admiro eles. Luiz Hermínio, escuto muito Luiz Hermínio. São pessoas que eu admiro, honro a unção deles, mas eu não vejo eles sendo superior, sabe assim, mais importantes do que eu. Eles têm um poder de influência obviamente, muito maior. São conhecidos, o alcance deles é muito maior do que o meu. Mas, para o meu filho, quem é mais importante? Para o meu marido, quem é mais importante? Quem é que vai fazer mais diferença na vida do meu marido, do meu filho, das pessoas que eu tenho acesso nessa convivência diária? Então perceba que cada um tem o seu valor, que cada um tem a sua importância, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Não se achem inferiores a ninguém. Cada um
tem a sua importância. Cada um tem a sua utilidade. Gente, ninguém vai conseguir acessar os seus filhos, os seus pais, a sua família como você pode. Então entende que para essa família, para quem está perto de você, você tem muito mais importância e muito mais valor na vida diária ali deles do que esses grandes pregadores, influenciadores aí. Glória a Deus pela vida deles. Glória a Deus, que o Senhor os abençoe, né? E continue aí usando, guardando cada vez mais. Maravilha. Mas, não, sabe, não olho como, e não os coloco num pedestal como se eu estivesse muito abaixo ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Não. O Espírito Santo, da mesma forma como habita neles, habita em nós. Gente, ou você tem ele por completo, ou você não tem. Carol, eu tenho. E agora, na medida que você se relaciona com ele, a sua consciência e a sua sensibilidade a ele aumentam, tá? Aumentam. Mas é isso que eu quero mostrar a vocês, que esse crescimento se dá na medida desse relacionamento, mas tê-lo, você já o tem por completo. E esse é o ponto de importância, de valorização. Eu sou importante e eu sou útil, e eu não sou inferior a eles exatamente por isso. Exatamente por isso. Porque eu tenho também em mim, como eu sou também essa habitação do Espírito Santo. E olhem para vocês assim, não se veem e não se coloquem de uma forma muito inferior a todo mundo, não. Comecem a ver o Senhor em vocês e para o bairro, para uma igreja local, você é mais importante do que essas pessoas. Você pode ajudar muito mais do que esses pregadores. Não, sabe, não menospreze você naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Pode se comparar a eles, pode ser inferior, óbvio, pode ser inferior. Mas a comparação não é legal, então nem vale a pena essa comparação. Que nós venhamos a viver com alegria, com regozijo aquilo que o Senhor tem para nós. Entendendo isso, você é importante para o ciclo que você está inserido. Você é importante para esse ciclo que você está inserido. Para minha casa, ainda que o meu marido também, por exemplo, assiste muito, gosta muito do Luiz Hermínio, do apóstolo Luiz Hermínio. Mas para minha casa, eu, né? Carolzinha, é muito mais importante para a vida diária dele do que o apóstolo Luiz Hermínio. Eu causo muito mais efeito na vida do meu marido do que esses grandes pregadores. Então você é importante para quem está perto de você. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. O Senhor não vai cobrar você na medida que cobra a todo mundo. Não, na medida que você recebeu, você será cobrado segundo os seus dons, segundo os seus talentos. Então exerça isso para aquilo que você foi chamada a fazer, para aquilo que você foi vocacionada a fazer. O que nós devemos entender aqui é que não podemos negligenciar. Negligenciar o que, Carol? Manifestar Jesus. Quando eu digo o chamado, é esse chamado de brilhar Jesus, de influenciar pessoas, de anunciar Jesus. E esse chamado, eu já falei com vocês,
Esse chamado é para todo mundo. Todo mundo tem em si a responsabilidade de anunciar as boas novas. Talvez nem todos, tá, são vocacionados a fazer isso com um microfone na mão diante de uma congregação. Mas o seu filho é a sua responsabilidade evangelizá-lo. Ao seu marido é a sua responsabilidade ganhá-lo cada vez mais para Cristo, pelo seu bom testemunho. A sua esposa, ganhá-la para Cristo pelo seu bom testemunho. É o seu papel santificá-los. É o seu papel, é a sua responsabilidade perdoar pecados. Já lemos isso. É a nossa responsabilidade. Há sobre nós a responsabilidade de perdoar pecados. Então, exerçamos isso conscientemente. Bora, amor aos inimigos. 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Vou repetir. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esse é um chamado, uma vocação que todos nós temos. Manifestar o Pai. É repetir as ações do Pai. Ponto. Sou chamado para quê? Para se parecer com Jesus e fazer coisas que as pessoas vão olhar e vão falar: tá ali alguém que se parece com Jesus? Quer saber o seu chamado? Acabou de descobrir. Acabou de descobrir o teu chamado. Você foi chamada, vocacionada a manifestar Jesus na terra, a se parecer com Ele aqui, fazendo aquilo que você entende que Ele faria. Só você pensar na tomada de decisão diária ali que você vai tomando, é você perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? E aí, então você vai pensando: Espírito Santo, me revela o que é que cabe a mim fazer. Esse é o nosso papel. Julgamento ao próximo. Versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês.
uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Né? Todas as vezes que já falamos isso em Mateus, em Marcos, eu sempre disse: não é que você não vai ser vocacionada a tirar o cisco do olho do irmão. Você vai tirar o cisco do olho do irmão. Mas depois de tirar a viga do seu. Eu posso ajudar outras pessoas? Eu devo fazer isso. Mas primeiro, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso advertir, eu posso corrigir pessoas acerca da palavra de Deus? Posso. Mas primeiro, eu preciso estar vivendo aquilo que eu estou pregando. Primeiro, eu tenho que tirar a viga que está bem aqui no meu, para depois ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele, tá? Entendemos isso. Então, não é que eu não posso e não devo influenciar ou ajudar, mas é aquela coisa, eu primeiro tenho que estar pregada na cruz que eu estou pregando, tá? Esse é o ponto. Eu preciso primeiro estar pregada nessa cruz que eu estou anunciando. A árvore e seu fruto. Versículo 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Gente, não existe alguém que vá viver com uma máscara durante muito tempo. Sabe, eu tenho muitos amigos que não são cristãos e que não vivem isso aqui. E quando você vai conversar, na grande maioria das vezes, sabe o que? Eles não têm nada contra Jesus, nada contra o estilo de vida que eu levo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Sabe o que eles mais ficam pé atrás? É com as pessoas que anunciam este evangelho e não vivem de acordo com ele. Sabe o que estraga, entre aspas, a igreja? As pessoas que se dizem ser cristãos, mas o seu estilo de vida, a sua vida de verdade, não condiz com aquilo que ele fala. A gente com a Bíblia debaixo do braço, uma roupa de crente, uma fala de crente, mas que se você for olhar para a vida dele, nunca foi. Nunca foi. E é isso que eu trago cada vez mais para vocês entenderem.
Não é que eu não possa anunciar, não eu não estou aqui falando contra vestes, falando contra andar com a Bíblia debaixo do braço. É óbvio que não. É óbvio que não. Você vai inspirar. Você anda de metrô, leva uma Bíblia. Ao invés de ler a Bíblia no seu celular, compra uma Bíblia. Por exemplo, igual essa aqui, ó. É mais levinha, menorzinha. Eu tenho umas de estudo enorme, grandona. Pega uma mais levinha. Você vai no metrô, senta, abre a Bíblia. Só o fato de você abrir a Bíblia para ler ela ali no metrô, você já vai estar influenciando pessoas. Alguém vai olhar para você e falar: nossa, lembrei que eu também preciso ler a minha. Mas, quando você chegar no seu trabalho e as pessoas que vão conviver com você, seja essa Bíblia. Talvez no seu trabalho, você não vai poder ou talvez nem ter tempo de abrir uma Bíblia para ler. Mas deixa eu te falar, seja essa Bíblia que as pessoas vão ler. É isso. Em alguns momentos eu vou influenciar abrindo uma Bíblia. Para as pessoas vão ver por aquilo que eu estou segurando. Nossa, tá ali, ó. Eu acho que ela é cristã. Mas no meu convívio diário, não é um abrir essa Bíblia que vai influenciar. Para quem eu não conheço, isso daqui influencia. Eu tá lendo aqui. Mas para quem convive comigo, não é isso aqui que vai influenciar. É a minha vida, é as minhas escolhas, são os frutos da minha ação. É isso. E assim você vai ser conhecido. A nossa família sempre tem, na igreja ou fora da igreja, sempre vai ter aqueles que vão falar mal, né? Só vai ver defeito e tá tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém tem uma fama do nada. Ninguém tem uma fama do nada. Gente, vocês já ouviram é um dito popular: aonde há fumaça, há fogo. Então, não se preocupe. A vida que você levar, o Senhor vai te justificar. E aquela fama, ainda que errada, não vai permanecer para sempre, gente. Entendam, a árvore sempre será conhecida pelo seu fruto. E a nossa preocupação não deve ser em reconhecimento. Não, isso vai acontecer naturalmente. As pessoas vão olhar, você vai ter o nome de mulher de Deus, de homem de Deus, de uma pessoa boa, de uma pessoa má, naturalmente. No convívio com você, as pessoas saberão quem você é. O Senhor vai justificando, vai trazendo. O que nós devemos entender é isso. Eu não consigo esconder quem eu sou das pessoas, tá? Não vai dar para mim colocar uma máscara no meu rosto e achar que porque eu tô carregando uma Bíblia, porque eu tenho um linguajar de crente, né? Pai, Senhor, tá repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que assim seja. Que linguajar de crente. Não adianta, só isso não é suficiente, tá? Não é. Que nós venhamos, lembrem da nossa, acho que na segunda, né? No nosso devocional na segunda, o machado já está posto à raiz da árvore. Todo aquele que não der fruto será cortada e lançada. E quando fala fruto, é um fruto bom, viu? Um bom fruto. Porque fruto tem um fruto ruim. Ah, não, dei fruto e ruim, então eu não vou ser cortada. Vai. É frutos bons. Bora terminar. O prudente e o insensato. Versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor,
e não fazem o que eu digo. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Glória! É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. A torrente, a correnteza, a chuva, ela virá sobre todo mundo. Toda a casa vai passar por torrentes, por águas, por correntezas, por dificuldades, por provações, por problemas. Toda a casa, todo mundo vai passar. Uns vão permanecer de pé, outros serão totalmente destruídos. Qual a diferença? Qual a diferença? É que uns ouvem e não praticam. Porque casa, né, construir, uma construção, eu estou construindo mediante aquilo que eu ouvi. Eu posso até construir uma casa. Eu posso construir uma casa só de ouvir. Gente, não adianta. Eu vou ser influenciado por aquilo que eu ouço. E eu posso construir. Só que se eu não praticar, porque o alicerce não está naquilo que eu escuto, está naquilo que eu pratico. Ouvir, os dois ouviram, tá? Os dois ouviram. Todos ouviram. Construíram a casa porque ouviram. Se eu não ouvir, eu não vou saber construir a casa. Se eu não ouvir, eu não vou saber o que é certo e o que é errado. A construção, os dois fizeram. A diferença é o alicerce. A diferença é porque uns praticaram e outros não. E aí se dará a diferença. Então, o que é que vai fazer você permanecer de pé cada dia mais? A vida que nós levamos. Tá bom? Gente, então fiquem com Deus e vamos encerrar por hoje. Eu aguardo vocês amanhã, que nós venhamos a praticar mais a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Gente, peraí. Amanhã, das 2 umas. Ou nós vamos ter que começar mais cedo, porque amanhã eu vou ser testemunha de um casamento. Madrinha, né? Ali, a testemunha de um casamento no civil. E eu vou precisar estar lá 9 horas da manhã. 9 horas, está marcado o casamento para as 9 horas da manhã. Então, nós podemos começar às 7h30, que aí eu já começo arrumada para ir para o casamento e termino 8h30. Ou então, posso fazer à tarde. O que vocês acham melhor? Eu vou colocar uma enquete e aí responde. Eu vou colocar uma enquete aqui nos stories, tá? E aí você que participa do devocional, né? Responde lá, que aí a gente se organiza, tá? Então, amanhã não vai começar 8 horas. Então, amanhã nós vamos ainda aí ver essas duas possibilidades. Ou vai começar às 7h30 para terminar 8h30, porque como o casamento é aqui na Samambaia, é pertinho. Dá para mim terminar a live 8h30. Ou então, a gente faz ela à tarde.
Escolhem aí um horário e aí eu vou colocar nos stories, tá? E aí me ajuda lá a decidir, tá bom? Vai ter, vamos fazer. A gente só define o horário, que não vai ser amanhã às 8 horas, porque eu preciso estar no cartório 9 horas da manhã, amanhã, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, viu? E obedeçam, tenham bons frutos, exerçam bons frutos, tá? Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira para todos nós. Beijo!